Galera, mais um vídeo de quadrinho hoje aqui no Zenkai e eu trago pra vocês como recomendação Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, uma das melhores histórias de Tony Stark. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando, galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai e hoje eu trago pra vocês mais uma recomendação de quadrinhos, Homem de Ferro, Demônio da Garrafa. Mas antes de começar já peço pra você, por gentileza, deixar aquele like que é extremamente importante, se inscrever no Zenkai que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que o YouTube possa te informar todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Sem enrolação, bora lá dar uma olhada como é que tá essa edição aqui da nossa querida Salvat. E galera, pra quem não sabe, a editora Salvat, alguns anos atrás, eles lançaram algumas coletâneas, tá, de quadrinhos da Marvel. E esse daqui é um dos exemplos. Temos aqui Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, lançado em parceria com a Panini. Vou mostrar aqui pra vocês a lombada, ó. Foi a primeira edição, ó, número 1. A primeira, né, que completa todo um desenho. Evidentemente eu não tenho todas, mas é uma história que eu achei muito legal, achei muito bacana trazer aqui pra vocês. Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, da sala de reuniões para o campo de batalha. O Homem de Ferro encara um inimigo que jamais enfrentou antes, na forma do criminoso industrial Justin Hammer. Justin Hammer, pra quem se lembra aí do Homem de Ferro 2, hein? Levado ao limite pelo super exército do vilão, Tony Stark precisa encontrar uma forma de deter Hammer e ao mesmo tempo combater seus próprios demônios interiores. Ou seja, esse volume aqui, galera, ele abrange, ó, as edições 120 a 128 do Invencível Homem de Ferro. Bora lá então dar uma olhadinha como é que tá essa coletânea bonitinha. Vamos abrir aqui. Super recomendado, o Demônio da Garrafa, galera. É uma das histórias mais icônicas aí do Homem de Ferro, digamos assim. Uma das mais memoráveis e lembradas. Olha como tá bonita essa arte aqui. O roteiro é do David Michelinie e Bob Layton. E os desenhos do John Romita Jr. com Carmine Infantino. Aí temos aqui toda a relação de quem trabalhou nessas edições. Aí a gente tem aqui um pequeno depoimento aqui do diretor de publicações da Panini da Europa e da América Latina, falando sobre essa história. E aqui nós começamos com o Invencível Homem de Ferro, galera, edição 120. Eu sei que pra vocês pode parecer um pouco confuso, tipo, poxa, não, mas caramba, mas o negócio chama o Demônio da Garrafa e a primeira história é O Velho e o Príncipe do Mar? Sim, galera, porque o que acontece? O Demônio da Garrafa é uma história pequena, mas a Salvat, junto com a Panini, eles trouxeram todo um compilado de histórias que vieram antes do Demônio da Garrafa para que vocês pudessem entender o porquê dos porquês. Como, por exemplo, aqui aparece o Tony Stark se envolvendo mais fortemente com o álcool, digamos assim. Essa primeira história aqui mostra um acontecimento do qual tem um avião ali que está caindo e o Homem de Ferro vai lá para tentar salvar. Porém, entretanto, todavia, aparece um tal de Namor. Para quem não conhece aí o Namor, ele aparece aqui nesse quadrinho. Inclusive o Namor vai estar presente aí, né, na continuação ali do filme do Pantera Negra, e eles acabam se combatendo, digamos assim. E é legal porque essa história aqui começa a mostrar, cara, pela primeira vez os efeitos do álcool, literalmente ali no Tony Stark, e mostra que ele, infelizmente, acaba falhando em algumas coisas devido a isso. Aqui a gente tem o Justin Hammer, que falei pra vocês ali atrás, aquele bem mais envelhecido, completamente diferente do que a gente viu ali no Homem de Ferro 2, né? E aqui nós vamos já então para a segunda história, o Invencível Homem de Ferro, edição 121, do qual continua a briga aqui do Namor com o Homem de Ferro, que eu não vou falar para vocês o motivo, porque acredito que vocês possam ler, mas tudo envolve esse senhorzinho aqui e uma vila. Posteriormente os dois acabam fazendo as pazes, digamos assim. O Homem de Ferro consegue recuperar ali sua armadura, ele recarregava a armadura dele num negócio de bateria, é muito tosco, né? Se a gente parar para pensar e comparar principalmente com o que a gente vê hoje em dia nos filmes da Marvel. Mas é muito bacana porque depois Homem de Ferro e Namor acabam lutando juntos, um protegendo o outro e ajudando o outro a derrotar a ameaça que vem dos mais diversos lugares, mas tudo tem um sentido, tudo encaminha ali para o tal do Justin Hammer. Temos aqui a próxima edição então, edição 122 do Invencível Homem de Ferro, Jornada. Digamos que seria assim o capítulo final, digamos assim, os acontecimentos finais dessa pequena saga que inicia ali mostrando tanto o Homem de Ferro como o Namor. Só que o bacana disso daqui é que eles mostram, cara, eles fazem um recompilado, como se fosse um reboot, digamos assim, um remake, né, da história de origem do Homem de Ferro, cara. Quando ele foi capturado, olha aqui a primeira armadura que ele faz, é muito bacana, ele tem a ajuda de um cara que eu não lembro o nome, que é esse senhor aqui que tá ali, ele é um cientista também. E praticamente é aquilo que a gente já viu no primeiro filme do Homem de Ferro, ele tentando fugir ali do local que ele está,
conseguindo com sucesso com essa primeira armadura. E aqui a gente vê, ó, era o início, ó. Mas mesmo enquanto recuperava suas roupas escondidas e se afastava dos escombros ainda em chamas, Anthony Stark sabia que esse não era o fim, era o início, exatamente. Ou seja, nós temos aqui uma história que nos mostra a primeira história do Homem de Ferro. Eu gosto pra caramba dessa ilustração aqui, cara, dessa parte dos quadrinhos que vai mostrando uma evolução, uma line time, digamos assim, do Homem de Ferro. Chegamos aqui então em mais uma história do Invencível Homem de Ferro, que vai ser a próxima, na verdade, Cassino Fatal, do qual esse amiguinho aqui, esse tal do Justin Hammer, ele vai armar pra cima do nosso amigo Tony Stark. O que acontece? O Homem de Ferro, ele acaba indo para um local, para um cassino, e ele acaba se ferrando literalmente, cara, porque o Justin Hammer, pra quem não sabe, eu vou dar um pequeno spoiler das histórias anteriores, ele consegue meio que controlar a armadura do Homem de Ferro em alguns capítulos aqui do que a gente vai lendo, para que ela faça algumas coisas ou venha agir da maneira que venha beneficiar ele, porque na verdade o que ele quer é assumir a Stark, né, a empresa do Tony Stark, não assumir, mas conseguir os lucros, e ele faz isso das maneiras mais sujas possíveis. E vocês vão ver, por exemplo, aqui, enquanto o Homem de Ferro está lutando contra alguns inimigos, o que ele faz. Nós chegamos aqui na continuação, na edição 124, Ódio em Pedaços, cara. Ódio em Pedaços é a continuação da história em que ele segue ali no cassino, e aí vocês vão ver o que acontece. O Justin Hammer, ele realmente, ele acaba pegando muito forte com o Homem de Ferro, e ao mesmo tempo que vai acontecer na história, galera, nós vamos vendo esse envolvimento do Tony Stark com a bebida, cara, com o alcoolismo. E aqui uma referência muito grande ao filme Homem de Ferro 2, é uma história que se aproxima muito, que a gente vê ele chegando no evento, todo mundo ali aplaudindo ele e tudo mais, só que o que acontece? Quando ele chega no evento do qual ele vai conversar ali com o embaixador, olha o que acontece, cara. Ele mata, cara, o embaixador, mas não porque ele quis, porque o nosso amiguinho ali, o invejoso que quer ter as indústrias Stark para ele, faz com que o Homem de Ferro cometa essa atrocidade. E o que acontece? Ele tenta fugir, ele acaba explicando para o policial de que ele não fez isso, que ele não é o culpado por isso tudo, e o policial dá a chance dele fugir para provar a sua inocência. O que o Tony Stark faz? Ele então, como ele não pode usar a armadura dele, ele vai até lá o QG dos Vingadores, e o Capitão América passa umas aulas para ele ali, meio que de defesa pessoal, porque ele sabe que ele não vai poder utilizar a armadura dele devido a esse acontecimento. E tudo isso que eu tô falando para vocês, galera, sempre com a questão do alcoolismo de plano de fundo. Sempre nós temos isso. Aqui nós temos o Scott, que é o Homem-Formiga, que acaba ajudando o Homem de Ferro numa missão. Aqui o Rhodes, olha a diferença dele, cara. A diferença dele pro universo cinematográfico da Marvel chega a ser assustador. O Tony Stark, o que ele tá fazendo? Ele tá tentando invadir a base desse folgado aqui, cara, do Sr. Hammer, que acabou controlando ali a armadura dele. E então chegamos a mais uma história, The Invincible Iron Man, número 126, do qual tá tendo, cara, um caos literal e total, do qual o Tony Stark tá tentando se livrar. Ele entrega a roupa dele, cara, de Homem de Ferro para as autoridades, e ele tenta provar de todas as formas que ele não é o culpado. Até que ele chega nesse folgado aqui do Justin Hammer, acaba conversando com ele, e o Justin Hammer manda real mesmo para ele na cara, tipo, eu quero mesmo acabar com você, eu quero acabar com a sua indústria e eu quero ter partes dos lucros das empresas Stark ao meu favor. E aí o Tony Stark, ele vai numa luta para tentar provar a inocência dele, só que com isso nós temos vários inimigos que tentam o atacar, até que ele finalmente consegue recuperar a sua armadura para lutar. E aqui nós chegamos à penúltima história dessa edição da Invincible Iron Man, número 127, cara. E tá aqui, ó. O lar de um homem é o seu campo de batalha. Aqui nós temos, digamos assim, que os confrontos finais do Homem de Ferro contra os capangas do Justin Hammer, né? Que vocês podem ver que são vários inimigos aqui, e ele acaba vencendo todos com muita facilidade, porque afinal de contas, além dele ter todo o aparato tecnológico ao lado dele, nós estamos falando de Anthony Stark, cara, que é uma das mentes mais inteligentes da história da Marvel. Ele consegue destruir a fortaleza ali do Justin Hammer, ele consegue provar a sua inocência, porém, entretanto, todavia, em todo o meio desse percalço, ele acaba fazendo a besteira de demitir esse cara aqui, que é o Jarvis, cara. E por que ele faz isso? Porque ele tá bêbado. Ele, mais uma vez, por causa das bebidas, a gente vê aqui o estado em que ele fica, ele acaba demitindo o grande amigo dele, né, que tava há 20 anos, digamos assim, dentro ali das indústrias Starks, e a gente termina aqui esse capítulo com uma garrafa e o Tony Stark dizendo Deus me ajude.
E a seguir temos então, finalmente, a icônica, conhecidíssima e aplaudida Demônio da Garrafa. Aqui, cara, digamos assim que é o final mesmo de tudo aquilo que começou ali entre Homem de Ferro e Namor e tudo mais, porque lá já abordava de maneira incrível essa questão do alcoolismo, mas aqui a gente vê ele literalmente chegar ao fundo do poço por causa da bebida, e a maneira com a qual é abordado, cara, essa questão do alcoolismo aqui é incrível. Por quê? Porque ele falha. Por exemplo, aqui ele tenta salvar esse caminhão aqui, eu não sei o que é isso aqui direito, só que ele falha, velho, quebra, olha só, dá tudo errado. Você pode ver que ele tá segurando ali, quebra bem aqui, é destruído aqui, e aqui ele chega à conclusão de que algo está errado, e ele decide o que? Aposentar, digamos assim, o Homem de Ferro e passar a ser apenas o Tony Stark. Porém, essa amiga dele aqui, a Bethany, ela acaba dizendo para ele sobre um caso que ela teve anteriormente com o ex-marido dela, que não é esse aqui é o Tony Stark. Ela conta a história detalhadamente para ele. O que aconteceu? Esse ex-marido dela se envolveu diretamente com pílulas, cara, porque ele trabalhava demais, então ele precisava ficar acordado, então ele acabou ficando viciado e dependente dessas substâncias químicas, até que ele sofreu um acidente e morreu. E ela tem medo de que isso aconteça também com o Tony Stark. O Tony Stark acaba tendo uma decisão de largar a bebida, e aí ele tenta consertar os erros dele, começando com o nosso querido Jarvis. Ele consegue convencer o Jarvis, mas aqui acontece toda uma história em relação às ações das indústrias Stark e tudo mais, que ele está extremamente preocupado. Ele veste de novo a armadura do Homem de Ferro para tentar recuperar 50% das ações das indústrias Stark, até porque nessa história aqui mostra que tanto o Nick Fury quanto a SHIELD, eles estão praticamente assumindo as indústrias Stark. Eu ia falar Stark Industries, que é da maneira que é dito aqui. Ele tenta recuperar, e aí aqui chegamos a quase o fim do episódio, com mais uma vez, depois de que ele conseguiu, entre aspas, o que ele queria, ele vai recorrer de novo à bebida, e aqui ela novamente fala pra ele, toma cuidado, não faça isso e tudo mais, blá blá blá, aquela história que a gente sabe, totalmente motivacional. E aí no final de tudo ele decide abandonar o vício e dizendo que vai vencer. Dessa maneira terminamos então Demônio da Garrafa, que é uma história fantástica, que no final, para quem curte, tem algumas recomendações de histórias do Homem de Ferro, né? São histórias já mais clássicas. Aqui também temos um dizer, digamos assim, do escritor, que é o David Michelina, né, que escreveu o Demônio da Garrafa. Ele acaba fazendo esse texto aqui para falar para a galera como foi o desenvolvimento e tudo mais. E por fim, para quem tem as edições da Salvat, sabe muito bem que tem mais algumas recomendações de quadrinhos do personagem, no caso, o Homem de Ferro. Esse aqui, Homem de Ferro Extremis, é uma excelente história. E chegamos ao fim dessa edição. Mas então é isso aí, pessoal. Agora eu quero saber se vocês curtiram, o que vocês acham de dar uma oportunidade para essa história. O Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, é uma das histórias mais icônicas e mais bem escritas de toda a história do Homem de Ferro. Garanto para vocês que dentre todas as histórias que esse cara aqui ele está, essa aqui é uma das histórias mais aclamadas e mais bem escritas. Mas antes de vocês irem embora, eu peço por gentileza para vocês deixarem aquele like maroto, sagrado, que ajuda demais o canal. Não se esquecerem de se inscrever no Zenkai, que é extremamente importante, clicando no sininho de notificações para que o YouTube venha te notificar todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Galera, vocês curtem conteúdo de quadrinhos? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Se vocês gostariam de um outro tipo de abordagem em relação a vídeos de quadrinhos, eu curto pra caramba mostrar pra vocês os quadrinhos dessa forma, mas se de repente vocês têm alguma outra ideia, deixa aí os comentários, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço a todos que ficaram até o fim do vídeo, espero que esse vídeo e outros vídeos de quadrinhos que já tem aqui no Zenkai possam, digamos assim, que despertarem você a vontade de ler os quadrinhos, porque como eu já disse várias vezes, cara, um filme a gente tem que esperar anos de desenvolvimento, e quadrinhos você tem a hora que você quiser, é só você ir atrás, beleza? Então é isso aí, galera, mais uma vez, obrigado, vou ficando por aqui, grande abraço a todos, eu sou o Nan e falou!